Boa tarde, povo abençoado. É um privilégio de estar aqui mais uma vez para falar do amor de Deus, para falar do Evangelho de Cristo, para falar que Cristo salva e falar para vocês que nós estamos nos tempos em que a frieza, a falta de fé, a incredulidade, a escuridão de fato já se iniciou na Terra e está cada vez mais evoluindo, evoluindo dia após dia. A maldade dos homens está crescendo, povo abençoado. E os filhos de Deus, aqueles que é diferente, aqueles que pertencem a outra natureza, a natureza de Cristo, a natureza do bem, eles estão incomodados e eles estão clamando pelo que o Criador possa vir buscar. E nós sabemos que eles estão angustiados. Nós sabemos que a terra não é o nosso lugar, a terra não é o nosso lar e devemos cada vez mais nos santificar no meio dessas trevas, santificar o mais rápido possível, para que nós possamos nos encontrar com o Senhor, para que nós possamos entrarmos no terceiro céu, povo abençoado, no terceiro céu, aonde nós vamos estar na presença do Senhor, que é lá aonde o Senhor quer que nós chegue, povo abençoado. E para isso nós precisamos obedecer às instruções de Deus na terra. E as instruções de Deus é Apocalipse 14:6. 14:6. Em Apocalipse 14:6 tá lá as instruções que nós devemos obedecer. E claro, povo abençoado, nós sabemos que se nós observarmos a mensagem do Evangelho de Cristo Jesus, nós temos que observar os três componentes que este Evangelho eterno nos apresenta. E nós sabemos também, povo abençoado, que a Terra já não está mais há 40, a 60, a 80 anos atrás. E nem há 1000, a 2000 anos atrás. A Terra não está do jeito como está agora. O status da Terra mudou drasticamente de uns tempos para cá, povo abençoado. Drasticamente. A Terra nunca teve sossego. Nunca teve, na verdade, mas de uns tempos para cá, nesses últimos dias finais, que antecede a vinda do Senhor Jesus, nós sabemos que a Terra entrou em um colapso. Em um colapso terrível. E os habitantes da Terra, povo abençoado, entrou numa rebelião terrível. Terrível, terrível, terrível. E o nível de conforto, o nível de ilusão, de atração, de entretenimento, fez cegar os habitantes da Terra. Fez com que distraísse eles da eternidade. Que isso foi pratos do inimigo para que toda a terra entrasse numa rebelião e se apartasse do Senhor, ou seja, eles removeram o Senhor de suas vidas. Eles começaram a ser espíritos livres, espíritos independentes de Deus. Mas o Senhor, ele trouxe o resgate, povo abençoado. O Senhor trouxe o resgate para na nossa geração dos tempos do fim, a última geração privilegiada, porque vai ver com seus olhos físicos o manifestar da glória de Deus, ou seja, o arrebatado povo santos. E claro, também é a geração também que vai encarar o terrível juízo de Deus, que drasticamente vai encarar o juízo de Deus por não se arrependerem. Ou seja, o arrependimento é o único caminho, povo abençoado, para que nós cheguemos no reino de Deus. Sem arrependimento é impossível chegar. É impossível chegar no céu. E então o Senhor veio ao resgate à terra. O céu agora novamente está pregando para a terra. O céu, eu digo o céu, está pregando agora para a terra, povo abençoado. Da mesma forma que Deus
veio ao resgate de Adão, da mesma forma o Senhor está vindo ao resgate desta humanidade. A humanidade que totalmente se apartou do Senhor, desobedeceu os comandos do Senhor, as leis do Senhor, tudo desobedeceu. Mas o Senhor veio aqui ao resgate dessa humanidade. Ele próprio veio, povo abençoado, o próprio Senhor veio. A prova disso, povo abençoado, que ele enviou um anjo para pregar para esta geração. Então vamos ler em Apocalipse 14:6. Então vi outro anjo que voava pelo céu e tinha na mão o evangelho eterno para proclamar aos que habitam na terra toda a nação, tribo, língua e povo. Aleluia! E ele disse em alta voz: tema a Deus e glorifique-no, pois chegou a hora do seu juízo. Adore aquele que fez os céus, a terra, o mar e a fonte das águas. O evangelho, povo abençoado, o evangelho eterno que está na mão do anjo, trazendo para anunciar, fazer um anúncio especial de que Deus está na terra. E claro, povo abençoado, o anúncio de um grande alerta para que todos os habitantes que estão em rebeldia neste exato momento, para que eles temam a Deus. Então, esses três componentes que o Evangelho Eterno traz é temor de Deus, que Deus julga o pecado. Número 2, que para glorificar a Deus com suas vidas. E número 3, adore o Criador. Está pedindo adoração ao Senhor. E qual é a instrução que sai daqui, povo abençoado? Qual é a instrução que sai aqui deste versículo? Que sai aqui deste evangelho? A instrução que sai deste evangelho para nós é para que nós possamos obedecer aos requisitos de nós temer a Deus, de nós adorarmos a Deus e de nós glorificarmos a Deus com as nossas vidas. Ou seja, povo abençoado, essas são as instruções que esse evangelho está exigindo a nós praticar. Porque o anjo que está pregando para toda língua, tribo, nação, povo, não é um homem, é anjo, é o mensageiro do céu. Ele veio do céu, trazendo nas mãos o evangelho para a terra novamente. Claro que a terra já havia o evangelho aqui na nossa terra, já havia o evangelho aqui. Todos nós fomos instruídos pelo evangelho de Cristo, o evangelho eterno. Mas no decorrer dos anos, no decorrer dos tempos, eles deixaram de viver o evangelho de Cristo, de obedecer os comandos do evangelho, e não houve mais o caminho para o céu. Perdeu, desapareceu da terra. Então o anjo ele traz na sua mão. Ele traz. Porque a mensagem do evangelho que aqui estava na terra, ela se misturou com o mundo, povo abençoado. Os mensageiros do púlpito misturou a mensagem. E a mensagem virou a mensagem misturada com a terra. E o evangelho eterno, ele te foca no céu. Ele te foca na eternidade. Então o Senhor ele trouxe o evangelho de volta. O anjo trouxe o evangelho de volta. O evangelho que apresenta esses três componentes, esses três elementos e esses três pontos, direcionando para o temor, para que nós possa ter o temor, para que nós possa glorificar a Deus com nossas vidas e para que nós possa adorarmos a Deus, porque aqui não havia mais evangelho. Os habitantes e os povos e línguas da terra, todos os habitantes da terra, número 1, não tem o temor de Deus. Número 2, não adora a Deus com suas vidas. E número 3, nem glorifica a Deus com suas vidas, povo abençoado.
Que estágio, povo abençoado, de rebelião, abominação em alto nível, povo abençoado, em alto nível. Deus poderia julgar totalmente essa geração, povo abençoado. Deus poderia julgar totalmente, exterminar essa geração. Porque é uma geração que totalmente perderam o senso, perdeu o controle, perdeu o senso, o controle, perdeu o temor de Deus. Por isso que o pecado é exposto, o pecado ele é abertamente exposto ao sem temor de Deus. E a igreja desse tempo presente perderam o temor de Deus. E hoje o que está na igreja é um evangelho que é da carne, que é terreno, que é um evangelho superficial. Então, povo abençoado, qual é a instrução que sai daqui? É essa, para que nós possa obedecer os comandos dessas instruções, para que nós possa entrarmos no reino de Deus. Porque o anjo está pregando e ele está dizendo em alta voz, para que nós possa temer a Deus, temer o Senhor, temer a Deus, temer a Deus. Nós temos que temer a Deus, povo abençoado. Deus não é uma brincadeira. Deus julga o pecado, povo abençoado. Nós temos que entender isto, que Deus julga o pecado. Ele julgou o pecado no seu Filho, ele julgou o pecado da humanidade no seu Filho, e ele agora está vindo para julgar o pecado novamente. Porque o nível de abominação que nós estamos nesse tempo presente é horrível, é um nível muito alto, e Deus precisa julgar. A única forma de parar com o pecado é através do juízo. A única forma de o pecado ser destruído é o juízo, povo abençoado, é o juízo. Porque o pecado, ele evolui, ele não continua no estágio, ele não continua no único estágio, ele evolui a processos diferentes. Você rouba uma caneta aqui, mas você já está roubando, você já não rouba mais a caneta, você já rouba é um banco. Você começa num pecado sexual, quando pensa que não, você já está no homossexualismo. Você já está na orgia, que é o estágio já de abominação terrível. Você começa comendo aqui, quando pensa que não, você já está gordo, comendo muitas refeições. O pecado ele nunca vai continuar da forma, digamos, no estágio inicial e toda a vida vai estar ali. Não, ele continua sempre em evolução. Porque isso é prática, povo abençoado. A prática faz evoluir o estágio, o nível. E tudo isso, povo abençoado, quando a pessoa está na prática do pecado, é porque não tem o temor de Deus. Há ausência de Deus ali nessa pessoa. Ele não tem o temor de Deus. E quando não tem o temor de Deus, então a prática no pecado se torna cada vez mais... a prática do pecado na vida desta pessoa torna cada vez mais crescente. Cresce num estágio evolutivo, aonde Deus tem que julgar o pecado. Tem que trazer a definição para o pecado. Porque o pecado, povo abençoado, é destrutivo. É uma máquina perigosa de matar almas. E o pecado ele te puxa para o inferno, povo abençoado. É por isso que nós temos que ter o temor de Deus. Começar a pedir o temor de Deus já desde já. Porque o temor de Deus apresenta isto. E ele te direciona para isto. Ele te direciona a Apocalipse 22:11.
Apocalipse 22:11. Continue o injusto a praticar a injustiça, e continue o imundo na imundícia. Continue o justo a praticar a justiça, e continue o santo a santificar-se. O temor de Deus, povo abençoado, apresenta isto. Número 1, que ele vai te direcionar para a prática da justiça. Ele te empurra para a prática da justiça. Ele te empurra para a prática da santidade. Porque você sabe que se você ficar parado, você vai cair no inferno. Você sabe que se você não obedecer os requisitos, as instruções que o Evangelho te direciona, você vai cair na condenação. Você vai cair na condenação porque Deus julga o pecado. Nós sabemos muito bem das instruções que veio do Evangelho que o anjo está apresentando. E está pregando o Evangelho do temor de Deus. E o Evangelho que Deus julga o pecado. Ou seja, nós temos que fugir do pecado. Fugir do pecado. E nós temos que parar com a prática do pecado. Começarmos a nos arrependermos, começarmos a pedir para que o sangue de Jesus, que está no Evangelho da cruz e do sangue, no Evangelho eterno, para que nós possamos lavar e nos santificar dia após dia. Nós temos que praticar, ou seja, nós temos que trazer a evolução espiritual, o crescente nível de espiritualidade tem que crescer em nossas vidas. Nós nunca pode continuar no nível baixo. Nunca, povo abençoado. Será terrível de nós continuarmos neste nível baixo. Nós temos que ter o temor de Deus em nossas vidas. O temor de Deus. Para que nós possa estarmos praticando a justiça, a santidade e obedecendo às instruções que este Evangelho apresenta, povo abençoado. Nós sabemos bem, povo abençoado, que isso, povo abençoado, está ocorrendo em nossa vida. Será que a prática dominou em nossos corações? Os nossos corações estão em fogo para que nós possamos praticar a justiça, a retidão. Então, se você é santo, se santifique mais. Se você é justo, seja justo cada vez mais ainda. Pratica a justiça. Pratica, povo abençoado, o Evangelho eterno. Pratica para que você possa ser diferente, para que você possa ser uma pessoa diferenciada do mundo, uma pessoa que é totalmente diferente aos padrões do mundo. Aleluia! Aos padrões do mundo. Nós sabemos que por meio desse evangelho também, quando nós praticamos a justiça, nós estamos nos purificando. Porque a justiça, quando você pratica ela, você se purifica. Você purifica a si mesmo. Quando você é santo, você está se purificando cada vez mais ainda. Porque cada um de nós, povo abençoado, quando nós vivíamos nos desejos da velha criação, quando nós estávamos lá no mundo e praticamos todos os tipos de loucuras, nós atraímos para dentro do nosso templo entidades malignas, espíritos malignos que nos poluíram, que poluíram a nossa mente, o nosso caráter. Nós comemos o fermento, o pecado, e o pecado se tornou característica nós, em nossa vida. Nós tornamos um só com o pecado. Mas o Evangelho eterno, quando nós demos espaço ao Senhor para habitar o nosso coração e recebemos Ele, então o Senhor
veio para trazer essa limpeza em nossas vidas. E por meio da prática deste evangelho, de nós obedecermos às instruções desse evangelho, nós estamos em purificação da nossa vida. Estamos em purificação da nossa vida, purificação do nosso coração. E se nós olharmos em Daniel 12, povo abençoado, em Daniel 12, vamos lá em Daniel 12. Em Daniel 12. Em Daniel 12. Em Daniel 12. Em Daniel 12, no versículo 10. Muitos, olha só, ele não falou poucos, ele falou muitos. Muitos serão purificados, alvejados e refinados. Olha o nível do evangelho eterno, o evangelho de Jesus Cristo nos traz nesses últimos dias. Olha o nível de espiritualidade, o nível de purificação, o nível de refinação que este evangelho nos traz. Quando nós praticamos o evangelho, quando nós obedecemos os requisitos do evangelho, orar, jejuar, louvar, pregar o evangelho nas praças, isso traz uma purificação em nossas mentes, em um enorme poder, povo abençoado. Um enorme poder. Nós nunca podemos ficar parados, mornos, estacionados. O evangelho é mudança, e mudança gradativa, evolutiva. Ou seja, ele sempre avança, sempre avança. E muitos vão se considerar a esta preparação. E é uma preparação de curta duração. Não é uma preparação que vai se estender daqui por uns 120 anos ou daqui para 30, 40 anos. É uma preparação de curta duração. Lembra-se que nós temos uma oportunidade de nós mudarmos, porque nós sabemos que sabemos que nos próximos dias será o arrebatamento da igreja e também será a queda da Babilônia. Logo no versículo mais à frente de Apocalipse 14, 7. Então nós sabemos que por meio deste evangelho muitos serão purificados, refinados e alvejados. E muitos também vão considerar. Então o temor de Deus, povo abençoado, o evangelho do temor de Deus. E o que é temor de Deus? O que é temor de Deus? O que nos diz o temor de Deus? É consideração, é respeito por alguém, povo abençoado. É o evangelho do medo, é o evangelho que nos traz medo. Medo, eu digo medo em relação ao que este evangelho pode nos trazer consequências se nós estivermos em rebelião, em desobediência. Pode acarretar consequências para a minha alma. E pode me condenar. Pode me condenar. Ou seja, medo é relacionado a isso. E claro, também nos traz o respeito, a reverência a Deus por aquela pessoa, por aquele rei. O rei que a mensagem é dele, as instruções é dele e que todos nós temos como criaturas, como seres que não cria nem um caroço de arroz, que são criaturas pensantes,
que temos que obedecer às instruções do Rei, povo abençoado. Se quisermos entrar na salvação, se nós quisermos entrar na salvação, é necessário nós obedecermos. Aleluia! E a ausência do temor de Deus, e a ausência dele, povo abençoado, nos torna ignorantes. A ausência do temor de Deus nos traz rebelião, nos traz persistência no mal e nos traz teimosia e desconsideração. Nós lemos aqui que mais os ímpios, vamos continuar, mais os ímpios continuarão ímpios, e nenhum dos ímpios levará isto em consideração, por causa da falta, da ausência de Deus, que esses ímpios, as pessoas em geral, os habitantes, os povos da língua, está neste exato momento levando as suas vidas do jeito que eles querem, do nível do jeito que o seu coração comanda, na prática do pecado. E a ausência de Deus, povo abençoado, a ausência do temor de Deus pode acarretar várias consequências para a nossa vida e para a nossa alma, pode nos trazer juízos. E Deus está julgando a terra, povo abençoado. Deus está trazendo julgamento para a terra. E quais são os frutos que temos que manifestar, povo abençoado, em nossa vida? Frutos de arrependimento. É tudo que Deus quer de nós e exige de nós é que nos arrependemos, que paramos de praticar as loucuras que nós praticávamos no passado. Ou seja, pare com o pecado, povo abençoado, em sua vida. Eu falo de prática. Para com a prática. Demonstre frutos de obediências. Porque neste exato momento há um povo que são purificados por meio dessa mensagem. E eles estão cada vez mais sendo esbranquecidos. E cada vez mais eles estão, digamos, demonstrando frutos de obediência, mas por outro lado nós estamos vendo outro cenário, um cenário em que os ímpios estão cada vez mais agarrando e abraçando o fruto da iniquidade, e eles estão praticando o pecado até o nível em que o pecado não tem mais jeito. Deus tem que vir e julgar o pecado. Eles não vão considerar o Senhor, eles vão ser persistentes no mal, e eles vão continuar sendo teimosos, eles vão desconsiderar Deus, e eles vão continuar sendo rebeldes, por causa da falta de temor de Deus. A falta do temor de Deus, povo abençoado, apresenta isto: teimosia, desconsideração, ignorância. O temor de Deus, a falta do temor de Deus na vida de um crente pode caracterizar pelo quê? Pela falta de temor de Deus, povo abençoado. E vão continuar sendo persistentes no mal. E eles vão continuar, se nós olharmos em Apocalipse 22, no versículo 16, no versículo 11, que o imundo continue na imundícia, e o impuro continue na impureza, e o injusto continue na injustiça, por causa da falta do temor de Deus em suas vidas, da falta do temor de Deus no meio desta geração. É crítico, povo abençoado, é muito crítico, povo abençoado. Nós temos que ser seres diferentes do mundo, seres que não estão com o coração no mundo, mas nós temos que portar de maneira digna, diferentes. Porque nós sabemos que quando eles não consideram esta preparação, quando eles não consideram esta preparação final, eles vão cada vez mais evoluir em seus pecados. Porque o nível de repreensão que este o evangelho eterno nos traz é repreensão. E a repreensão de Deus é amor. Mas eles não vão considerar essa repreensão. E eles vão continuar em Romanos 1,
cada vez mais evoluindo nesses pecados. Romanos 1, no versículo 28. Além do mais, olha só. Além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, nós observamos lá em Daniel, que eles não deram consideração ao evangelho da cruz e do sangue, o evangelho eterno. E aqui Romanos 21, 28 nos diz que, além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, o evangelho eterno do anjo, eles estão olhando para o evangelho e estão continuando nos seus pecados, continuando em rebeldia. E rebeldia é aquela pessoa que conhece a vontade do Senhor. E aqui no versículo 28 diz que, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, conhecimento, ele os entregou a uma disposição mental reprovável para praticar o que não devia. Tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça, maldade, ganância e depravação. Estão cheios de inveja, homicídio, rivalidades, engano, malícia, são bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes e presunçosos. Inventam maneiras de praticar o mal. Desobedecem a seus pais. São insensatos, desleais, sem amor pela família, implacáveis. Embora conheça o justo decreto de Deus, de que as pessoas que praticam tais coisas merecem a morte. Não somente continua a praticá-las, mas também aprova aqueles que os praticam. Olha o nível de abominação que nós entramos, povo abençoado. É por isso que há uma necessidade de nós nos arrependermos profundamente. Porque a palavra em Apocalipse 22, para que nós possamos continuar a nos santificarmos, para que o pecado possa sair de nós totalmente, para que os resquícios que nós nos encontrava há dias atrás, há tempos atrás, nós encontrava no meio desta geração, movido pelos nossos desejos e paixões, cobiças, de todos esses tipos de pecado aqui, nós estávamos, povo abençoado. Deus, ele quer trazer uma pureza em nossos corações, para que nós possa totalmente eliminar essas toxinas do pecado que ficou em nosso coração, esses venenos do pecado, esses resquícios que ficou em nós, povo abençoado. Deus quer que tire isso dentro de nós. Que tire isso dentro de nós, porque ainda há resquício em nós, ainda há resquício em nós. Mas pastor, como que esses pecados ainda continuam nele? Se você é desobediente aos comandos do pastor, você está em desobediência. Se você não é submisso às autoridades que está, você se enquadra aqui nesses pecados, povo abençoado. Se eu não sou obediente à minha esposa, se eu não sou obediente ao meu marido, eu continuo nesses pecados aqui. Eu nunca saí deles. Porque a desobediência é feitiçaria. Desobediência, povo abençoado. Desobediência é um pecado que se enquadra aqui também, povo abençoado. Isso vem da fonte do mal. Isso vem da carne. Deus quer que nós sejamos aqueles que levem em consideração ao evangelho da preparação. Que nós possamos demonstrar frutos de obediência. Que nós estamos numa revolta terrível. E são uma geração que conhece a palavra de Deus. Eles sabem do conhecimento de Deus. Eles sabem. Mas eles ignoram, eles desprezam. Todo mundo sabe quem é Deus, povo abençoado, nesta geração. Todos, absolutamente todos, têm o conhecimento de Deus. E todos eles se tornaram rebeldes. Todos. E Deus quer que nós sejamos obedientes à sua palavra. E que nós abracemos
Peço perdão, povo abençoado. Peço perdão. Então, continuando. Deus quer que nós abrace a justiça para que nós saia da prática do pecado. Nos arrependemos. Nós sabemos que nós entramos num nível muito alto de pecados. E esta é a consideração final, povo abençoado. De nós nos tornarmos luz. Se nós era trevas, nós temos que agora ser luz. E ser luz, nós vamos estar andando nós vamos estar sendo participantes desse evangelho, sendo extensão deste evangelho, a extensão bíblica, a sua natureza continua sendo bíblica, espiritual, e de anunciar este evangelho para toda criatura. E o seu DNA, as suas características, tudo em seu ser será transformado. E você participará da descendência de Cristo. Como nós vimos em Gênesis 3,15, que diz que em Gênesis 3,15, porém inimizade entre você e a mulher, e entre a sua descendência e o descendente dela. Este ferirá a sua cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Nós vamos entrar numa descendência de Cristo, que é totalmente diferente dos descendentes da serpente. E os descendentes da serpente continuam a praticar a maldade, continuam a praticar a injustiça e continuam a praticar as perversidades. Mas a descendência de Cristo, eles vão praticar a justiça e vão praticar a santificação para a sua vinda, para a vinda de Jesus. Ou seja, povo abençoado, a nossa preparação está aqui. A nossa preparação está aqui. E que precisamos mudar totalmente os nossos hábitos, nossos costumes, mudar a nossa maneira de como a gente vivia a gente vivia no passado, e sermos luz, nos portarmos como luz, para que assim nós possa glorificar a Deus com as nossas vidas, para que só assim nós possa glorificar a Deus por meio dos nossos comportamentos. E é uma geração em que Deus está trazendo vida novamente por meio deste evangelho. E por meio desse evangelho tem essa característica de trazer vida. E se esse evangelho te ressuscitou aqui, aonde você tem a consciência de que você estava na revolta, de que você estava na rebelião, então continue agora a se portar de maneira digna, de maneira honrosa, dando glória a Deus com suas vidas e, claro, povo abençoado. E, claro, abraçando o evangelho do temor de Deus. O temor de Deus vai definir os nossos atos, as nossas ações, da forma como o evangelho do temor de Deus nos empurra e nos direciona para a prática. Porque se eu estou parado, o evangelho eterno está me condenando. Mas se eu continuo a praticar, então o evangelho eterno está me salvando. Lembre-se bem, povo abençoado. Só vai entrar no céu pessoas arrependidas. Pessoas que deixaram o pecado para trás. E eles deixaram o pecado para trás foi através da prática da justiça. E eles
estão sendo purificados por meio dessa mensagem. Eles estão sendo esbranquiçados por meio dessa mensagem. Eles estão cada vez mais sendo refinados. Olha o nível que este evangelho tem o poder de transformação espiritual numa vida do crente. Essas pessoas podem ser nós. Pode ser nós. Pode ser para cada um de nós. Basta nós obedecermos às instruções. Basta nós sairmos dos erros. Mudar a nossa conduta. Mudar o nosso estilo de vida. O nosso estilo de vida tem que ser estilo de vida bíblico, santo, justo, em semelhança ao Senhor, em semelhança ao Criador. Eu quero trazer Êxodo, uma narrativa de Êxodo, para que nós possa não continuar no nível em que nós estamos, mas avançarmos o nosso nível em uma ordem, em uma linha crescente. Ou seja, você evolui, evolui, evolui. Pratica, pratica, pratica até você ser refinado, até você ser aperfeiçoado, até você chegar no nível em que Deus deseja, em que Deus quer, em uma constância em que você não pode nem regredir e nem voltar atrás e nem ficar parado. Avance, avance por meio das dificuldades, aflições que este caminho apresenta, mas continue seguindo o caminho. Continue obedecendo às instruções do Evangelho. O Evangelho eterno que o anjo está trazendo, povo abençoado. O Evangelho da cruz e do sangue. O Evangelho que processa o homem para o reino de Deus. Em Êxodo, vamos em Êxodo, povo abençoado. Êxodo 21. Êxodo 21 vai nos dizer assim. Êxodo 19. Nós sabemos que quando Deus retirou o povo de Israel, do cativeiro, lá do Egito, e Deus queria se encontrar-se com eles. Deus deu o anúncio para que todos eles preparassem a sua vida, preparassem o seu coração, entrassem no nível de santificação profunda para se encontrar com o Senhor, que ele logo viria. E colocou instruções. Eles trouxeram as instruções da formas exatas e corretas de como tem que ser feito. E as instruções eram no versículo 10, Êxodo 19, versículo 10. Essa eram as instruções. E o Senhor disse a Moisés: vá ao povo e consagre-o hoje e amanhã. Eles deverão lavar suas vestes, estar prontos no terceiro dia, porque nesse dia o Senhor descerá sobre o monte Sinai, à vista de todo o povo. Estabeleça limites em torno do monte e diga ao povo: tenham cuidado de não subir ao monte e de não tocar na sua base. Quem tocar no monte certamente será morto. Será apedrejado ou morto a flechadas. Ninguém deverá tocá-lo com a mão. Seja homem, seja animal, não viverá. Somente quando a corneta soar um toque longo, eles poderão subir ao monte. Tendo Moisés descido do monte, consagrou o povo e eles lavaram as suas vestes. Aqui estão as instruções para o povo de Israel, para os israelitas. Aqui é as instruções do evangelho em que Deus anunciou para eles, que Deus apareceria. Mas nós podemos ver no versículo 14 que totalmente aconteceu algo terrível. Tendo Moisés descido do monte, consagrou o povo e eles lavaram as suas vestes. Disse ele então ao povo: prepare-se para o encontro. Prepare-se para o terceiro dia.
e até lá não se achegue à mulher. Ao amanhecer, agora aqui está a aparição do Senhor, aqui está a manifestação do Senhor, a manifestação da glória, a pompa, o poder máximo do Senhor, o poder de muito temor, muito apavorante, muito terrível, assustador. É muito terrível, povo abençoado, nós se aproximarmos do Senhor em despreparados, ou em pecados, ou com pecado em nossa vida, ou com pecado em nossa mente, em nossos olhos, em nosso coração. É muito terrível nós se aproximarmos do Senhor em pecado. E quando nós olhamos aqui a aparição do Senhor, nós podemos observar isso, como o Senhor se manifesta. Ao amanhecer do terceiro dia houve trovões e raios. Uma densa nuvem cobriu o monte. Uma trombeta ressoou fortemente. Todos no acampamento tremeram de medo. Moisés levou o povo para fora do acampamento para encontrar-se com Deus. E eles ficaram ao pé do monte. O monte Sinai estava coberto de fumaça, pois o Senhor tinha descido sobre ele em chamas de fogo. Dele subia fumaça como que de uma fornalha. Todo o monte tremia violentamente, e o som da trombeta era cada vez mais forte. Então Moisés falou, e a voz de Deus lhe respondeu. O Senhor desceu ao topo do monte Sinai, e chamou Moisés para o alto do monte. Moisés subiu. E o Senhor lhe disse, desça e alerte o povo, que não ultrapasse os limites para ver o Senhor, e muitos deles pereçam. Mesmo o sacerdote que se aproximar, o Senhor deve consagrar, senão o Senhor os fulminará. E então o povo abençoado, Deus avisou o povo, para que o povo não se aproximasse do Senhor, porque eles seriam mortos. Ou seja, o povo abençoado, estava num nível ainda muito baixo. Com o nosso nível em que nós estamos, eu e você, todos que estão aqui me assistindo, nós estamos neste exato momento num nível muito baixo. No nível muito baixo. Nós temos que reconhecer isso. Nós temos que ser humildes e receber essas instruções para a nossa própria alma, para a nossa própria vida. Andarmos corretamente neste estilo de vida em santificação. Nós temos que santificarmos, povo abençoado. E temos que cada vez mais estar nesta evolução, nesta crescente e nesta linha em que nós temos que avançar. Deus já anunciou por meio do anjo. Ele enviou o anjo e ele está anunciando o temor de Deus, para que nós possamos temer a Deus, temer a Deus, temer ao Senhor, temer a Deus. E o anjo está anunciando para que nós possamos dar glória a Deus com as nossas vidas. E o anjo está anunciando para que nós possamos adorarmos a Ele. Adoração contínua, ininterrupta a Ele. Da mesma forma que Moisés deu as instruções lá, Deus está trazendo as instruções aqui por meio desse anjo. E o anjo está dizendo, sejam santos, sejam justos, arrependam-se, porque o Messias está vindo. O rei está vindo, povo abençoado. O anjo que o Senhor enviou é um mensageiro, que não é da terra. Que o evangelho de Deus é um evangelho que te foca lá em cima, não te foca aqui embaixo. E ele não enviou um mensageiro aqui da terra, ele enviou um do céu. E esse mensageiro está agora, neste exato momento, fisicamente. Porque esse anjo ele está anunciando fisicamente, ele não está anunciando espiritualmente. É o anjo que se materializou fisicamente na nossa geração, anunciando este evangelho. O mensageiro está anunciando este evangelho e já está aqui, povo abençoado, na nossa geração. E o profeta David, este é o mensageiro que o Senhor o enviou para preparar a igreja de Cristo. Para preparar a igreja de Cristo. Só aqueles que conhecem verdadeiramente o céu, só aqueles que têm o contato com o céu, é que pode ministrar um evangelho
desse porte, deste calibre, desta magnitude que esse evangelho tem, de te transformar, de te refinar, de te purificar, de você ser alvejado por meio desse evangelho, por meio do sacrifício de Cristo. Porque o evangelho que nós tínhamos não tinha esse poder. Não tinha um poder de transformação de uma magnitude desta. O evangelho que nós tínhamos é um evangelho terreno. O evangelho que estava distanciando os olhos dos cristãos para uma outra realidade, de viver o momento aqui, de viver a nossa realidade aqui na terra. Mas o evangelho do anjo que veio para cá, para a terra, que é celestial, ele veio para desmantelar isso na nossa vida, povo abençoado. Desmantelar esse sistema terreno em que nós aderimos, para que agora nós foque no único objetivo central, principal, que é a salvação, que é o celestial, que é o céu, povo abençoado. E é lá que Deus quer que nós possa nos encontrar com Ele. Deus está querendo que nós possa entrarmos no terceiro céu, povo abençoado, no terceiro céu. Nós temos que entrar no terceiro céu. E eu falo do terceiro céu é onde Deus está e é onde nós vamos nos encontrar com Ele. Para isso, santifique, santifique. Não continua no nível baixo. Continue evoluindo. Continue crescendo. Continue praticando. Pratique. Quem é justo, continue a praticar a justiça. E quem é santo, se você é santo, se santifique. Pastor, eu sou santo. Santifique-se mais ainda. Santifique-se mais ainda. Aleluia, pastor, eu sou justo. Seja justo mais ainda. Aleluia, povo abençoado. Que bela palavra, que bela mensagem. Uma mensagem que é do céu, não é minha. Uma mensagem que é de Deus. Uma mensagem para nossas vidas. Para que essas palavras, povo abençoado, não possa entrar na nossa vida e sair no outro, mas essa palavra possa nos trazer peso. Peso na nossa consciência, de nós prepararmos a nossa vida espiritualmente, prepararmos a nossa conduta, prepararmos a nossa caminhada, aplanar os nossos caminhos, endireitar os nossos caminhos, endireitar a nossa vida, para que só assim nós possamos nos encontrar com o Senhor face a face. Porque se o povo de Israel tiver as instruções de se preparar para ver a Deus, nós também temos esse mesmo privilégio que esse evangelho está trazendo. As instruções que nós vamos nos encontrar ao Senhor. Isso é consideração, isso é respeito, isso é uma honra, uma glória, se nós obedecer esses requisitos, porque nós seremos transformados no abrir e no piscar de olhos. Agradeço a oportunidade, agradeço você, caro irmão, que está aqui assistindo. Muito obrigado pelas vossas participações. Eu agradeço muito. Que Deus abençoe a todos no mais poderoso nome de Jesus. E todos aqueles que têm a necessidade de agora, neste exato momento, se consertar e de arrumar as vossas vidas e de fazer uma oração de arrependimento. Repita essa oração depois de mim e diga: poderoso Senhor Jesus, eu me arrependo dos meus pecados. Eu decido hoje, meu Pai, mudar a minha vida. Eu me arrependo, meu Senhor Jesus, e eu necessito e eu preciso do seu sangue, Pai, para me purificar. Hoje, meu Senhor, eu quero, meu Senhor, te pedir o sangue. Escreva o meu nome, meu Pai, no livro da vida do Cordeiro. Envie o Santo Espírito para me ajudar nessa caminhada de santidade. E hoje eu te recebi, Senhor, e hoje eu nasci de novo no mais poderoso nome de Jesus. Todos aqueles que fizeram essa oração, então, que você procure um ministério santo que te ensine o evangelho da cruz e do sangue, aonde o púlpito é de madeira, aonde o mensageiro pratica a justiça. Continue a ouvir as instruções do evangelho eterno.
que está agora neste exato momento nesta geração, preparando um povo para um evento único, o dia do arrebatamento. Ouça as instruções. Então te recomendo a entrar nesse site www.aportadocel.org.br e procure também os nossos números que está na descrição desse vídeo. Vai lá na descrição desse vídeo, entre em contato conosco, entre lá em contato conosco e nós vamos te informar, nós vamos falar a respeito deste evangelho, a respeito da preparação, a respeito de nós prepararmos a nossa conduta, prepararmos nossos caminhos, endireitar os nossos caminhos, porque há momentos que agora nós temos que parar com a nossa vida aqui e começarmos a prepararmos para a vida que nós vamos ganhar lá em cima. Ou seja, preparar a sua vida aqui em santidade, justiça, em arrependimento. Amém? Que Deus abençoe a todos, no mais poderoso nome de Jesus. E aqueles que não são inscritos e estão assistindo esse vídeo, vai lá, se inscreva para que você possa receber, para que você possa assistir aí vídeos diários todos os dias para você se alimentar de cada palavra que eu, pastor auxiliar Diego Duarte, e o pastor José dos Santos está aqui todos os dias trazendo os vídeos para nós possamos alimentar da mensagem do céu. Amém? Que Deus abençoe a todos no mais poderoso nome de Jesus. Paz do Senhor, shalom, shalom, a paz do Senhor a todos.